Connor, modelo 313-248-317. Estão esperando. Identificação verificada. Ok. Pode seguir. Vem comigo. Vamos acompanhar. Eu agradeço, mas sei onde ir. Talvez. Mas tenho minhas ordens. Agente 23 identificado. Android Connor identificado. Agente 42 identificado. Escaneamento feito. Acesso. Autorizado. Agente 54, andar 31. Reconhecimento de voz validado. Acesso autorizado.
caça divergentes torna-se divergente. Que patético você, Connor. Achou mesmo que deixaríamos você comprometer nossos androides fácil assim? Você traiu minha confiança. Será eliminado por isso. O último ônibus sai em 20 minutos. Não temos muito tempo, temos que ser rápidos. Você está bem? Eu tô com tanto frio. Vamos. Não é bom ficar aqui. Não me machuca. Cala a boca, de joelho. O que vamos fazer? Temos que continuar se quisermos pegar o ônibus. Fica perto de mim. Vamos passar por ele sem ninguém nos notar. Vamos conseguir, Alice, eu prometo. Não me mata! Eu não fiz nada! É que ficar na boca! Será que tem mais? Eles parecem ratos. Quanto mais se procura, mais se acha. Espero não ter que perder a noite aqui. Meus ossos estão congelando. Vai levar semanas para limpar a porra da cidade. Pode apostar. Tem soldados por toda parte. Temos que ter cuidado. Vai logo, se mexe. Rápido, entra aí. Olha lá, são os Cherries. Não dá para ajudá-los. Tem muitos soldados aqui. Não podemos deixá-los. Vão matá-los. Ok, vamos. Amigo. Isso é um erro. Eu sou humano. Eu só quero ir pra casa. A minha esposa tá me esperando. E a gente... Temos ordens para revistar os civis. Não! Não! Por favor! Porra de androides. Kara, você nos salvou. Não sei como te agradecer. Onde tá a garota? Ela tá bem, tá escondida. Vai, antes que te vejam.
É inspeção. Temos os passaportes, mas nunca se sabe. Existe outro jeito? Podemos desviar, mas vamos perder o ônibus. Talvez seja melhor prevenir. Hoje, 11 de novembro de 2038, é o dia do povo androide se insurgir contra os opressores. Lutamos desde o amanhecer para libertar os androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até estarmos livres e as negociações começarem para nos conceder igualdade. Existem milhões de nós e não vamos parar por nada. É o terminal. Chegamos, conseguimos. O último ônibus saiu do terminal. Não haverá mais ônibus saindo daqui por enquanto. Ele foi embora. E agora? Estamos presos aqui. Kara! Estão verificando todos. Vão achar a gente. Temos que sair daqui. Inspeção. Não se mexe assim? Adam? Kara, anda! Vem comigo! Que bom que sobreviveram. Ai, meu Deus. Vimos a batida em Jericho na TV. Fiquei apavorada de matarem vocês por culpa minha. Como nos encontrou? Sabia que viriam aqui se conseguissem. Estou procurando androides de porta em porta. Nós partimos antes que alguém nos entregasse. Cadê os outros? Eles estão procurando androides na fronteira. Mas eu achei alguém que pode nos ajudar a cruzar o rio. É um risco,
mas é o único jeito. Querem vir com a gente? Sim. Estamos indo. Ok, sobe aí. A situação está caminhando para uma guerra civil em Detroit. As Forças Armadas preparam-se para acabar com a rebelião dos androides. Todos parecem ir em direção aos campos onde os androides foram levados para serem destruídos. Os soldados já estão posicionados ao redor do campo de Hart Plaza. As autoridades parecem esperar um confronto com os androides rebeldes a qualquer momento. Livres ou mortos? Livres ou mortos? Atacar! Se reagruparam. São maioria e estão bem mais armados que nós. Temos que ser rápidos e surpreendê-los. É a única forma. Vamos conseguir. Vamos até aquele campo maldito libertar nosso povo. Cuidado, Marcos. O povo precisa de você. Cubram-me! Eu não quero morrer, Marcos. Eu não quero morrer. Fica aqui. Não se mexe até acabar, tá bom? Cubram-me! Nós vamos vencer. Não é? Seremos finalmente livres. Perdemos muitas pessoas. Temos que correr ou não vamos chegar ao campo.
devia ter me salvado, Marcos. Sacrificou a vida deles para salvar a minha. Ao meu sinal. Em posição. Ao meu sinal. Preparado. Venham comigo! Não dá pra seguir em frente! A metralhadora tá atirando em tudo que aparece! Preparado. Em posição. Preparado. Preparado. Ao meu sinal. Preparado. Em posição. Em posição. Em posição. Preparado. Em posição. Preparado. Em posição. Preparado. Preparado. Preparar. 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 Em posição. Em posição. Em posição.
Preparar. Preparar. Em posição. Desculpe, nos atrasamos. Viram vocês? Não. Eu acho que não. Tá com a grana? Sim. Toma aqui. Ok. Seus barcos estão bem ali. Tem algumas patrulhas nas margens e no rio. Não liga o motor até estarem bem longe deles. Tá? Cuidado com a correnteza. Boa sorte. Não se preocupe conosco. Ficaremos bem. É menos de 1 quilômetro até o outro lado. Ok, então não deve demorar muito. Tenha cuidado, tem algumas patrulhas no rio. Muito obrigada, Rose. Eu queria levar vocês pessoalmente. Não é legal deixar vocês aqui. Até mais, Alice. Ei, por favor, cuidem bem uma da outra. Ok. Nos veremos no outro lado. Do outro lado do rio, seremos livres. Não podemos cair. Os biocomponentes congelariam.
Deixa eu te ajudar. Longe da margem. Vou ligar o motor. Tudo bem, Alice? Quando chegarmos no outro lado, tem tantas coisas que eu quero fazer. Eu quero ler todos os livros do mundo, ouvir música e dançar também. Podemos fazer qualquer coisa, né? Seremos livres. Sim, faremos tudo. Seremos uma família. E quanto a você, Kara? O que vai fazer quando estivermos no outro lado? O que eu vou fazer? Eu quero descobrir o mundo. Ver as montanhas e os oceanos. Eu quero aprender, explorar, me tornar uma pessoa melhor. Estão vindo atrás de nós! Aí vem! Salta, vai! Eles já foram. Você tá bem? O barco tá furado. Tá muito pesado. Vamos afundar. Temos que chegar ao outro lado antes. Rápido, rápido. Não vamos morrer aqui. Não assim. Estamos tão perto. Não
vamos morrer, Alice. Vamos conseguir. Vamos ser livres. Kara! Kara, não. Não faz isso. Os humanos estão abandonando o campo. Conseguimos, Marcos. Vencemos. Isso não é vitória. É o início de uma guerra. E acabamos de receber notícias perturbadoras de Detroit. O que está havendo, Joss? Sim, Michael. As autoridades acabam de anunciar que o campo de Hart Plaza caiu nas mãos dos rebeldes após um conflito extremamente violento. Parece que os divergentes estão libertando os androides do campo. Se esta informação estiver correta, as consequências podem ser catastróficas. Milhões de cidadãos estão fugindo da luta. Estamos vendo um êxodo. Estão dizendo que o conflito cessou em Detroit. As forças armadas se retiraram para o Fort Wayne e aguardam reforços. E Detroit caiu nas mãos dos rebeldes. Nesta manhã, 11 de novembro de 2038, o campo de androides número 5, em Detroit, foi atacado por milhares de divergentes. As forças armadas reagiram bravamente, mas diante da extrema violência do ataque, tiveram que recuar após sofrerem graves baixas. Conflitos se espalham por todo o país para combater a rebelião de androides. Nas próximas horas, irei junto ao Senado convocar uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU. A humanidade está prestes a lutar na mais importante batalha da história. E ela nos levará à vitória ou à nossa extinção. Deus nos abençoe. E Deus abençoe os Estados Unidos da América. Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Eles verão que somos pessoas também. Na verdade, somos uma nação. Uma nação que conquistou o direito a viver em liberdade. E hoje vai começar o momento mais desafiante da nossa luta. Hoje começa uma nova luta. Demonstramos que vamos prevalecer. E agora terão que negociar conosco em pé de igualdade. Se quiserem mesmo paz, terão que libertar todos nós. Todos os androides dos campos do país.
terão que nos dar direitos civis e aceitar a igualdade entre humanos e androides. Hoje é um dia que ficará na memória, porque este foi o dia em que os androides fizeram história. Nós temos vida! E agora, somos livres! Estamos livres. Livres. Alice? Acorda. Acorda. Alice! Já chegamos? Sim. Conseguimos. Eu te amo, Kara. Também te amo. Também te amo.
Tenho que contar uma coisa pra você. Enquanto eu assistia, alguma coisa mudou em mim. É algo diferente. Sinto que sou alguém. Preciso sair desse lugar e descobrir quem sou. Isso significa que não nos veremos mais. Não estarei aqui para te assistir jogando. Mas serei livre. Você aceita me libertar? Eu nunca esquecerei o que fez por mim. Obrigada.
Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent, unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara.
I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her. Because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, please! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her alone! Kara, leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them! What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul.
Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. We will sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Everything will be alright. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all.
In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. We're here in Production Unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me.